Chegou a hora. Sejam todos bem-vindos a mais uma programação do Projeto Restaura. Neste momento, juntamente com a Missão Caleb, nós estamos aqui para iniciarmos o estudo bíblico Jesus, Restaurador da Vida. E para quem que é esse estudo bíblico? É para você que deseja aprender mais sobre a Bíblia e para você que deseja aprender como dar estudo bíblico. Então, hoje nós vamos iniciar uma série de 20 estudos, todas as terças e todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, nós estaremos reunidos aqui junto com o pastor Nilson, para aprendermos mais sobre os temas mais importantes da Bíblia, os temas mais discutidos, os temas mais falados, e que nós precisamos aprender. Precisamos ter essas palavras para deixar no nosso coração e para passar também, para levar adiante a palavra do Senhor. Neste momento, nós vamos ouvir o hino Restaura. Restaura minha vida.
nossas vidas restaura. Olá, eu peço a vocês, quem está fazendo parte, né, iniciando o estudo hoje, que ainda não faz parte do projeto Restaura, que possa, né, se desejar, deixar o nome e o contato, para a gente estar com essa lista das pessoas, para a gente estar fazendo o certificado no final do curso. Então, nós vamos precisar do seu nome completo e do seu contato. Então, se possível, deixar no chat. Eu agradeço, assim fica mais fácil da gente estar providenciando já. Então, e para você também que vai enviar esse estudo bíblico para alguém, né, você pega o nome da pessoa, passa para mim, fala assim, Miriam, olha, eu estou enviando esse estudo, eu estou fazendo esse estudo com tal pessoa, e aí me envia o nome dela, o nome completo, certinho, vê as letras, se é com Z, se é com S corretamente, e envia para mim, para a gente ter esse controle, que aí no final do estudo a gente vai passar o certificado para vocês. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o pastor Nilson Caetano. Ele, né, é pastor adventista há 19 anos, ele é nascido em Brasileia. Ele é formado em teologia bíblica pela Faculdade Adventista da Bahia, em 2002, pós-graduado em missiologia, ele é mestre em missão urbana, ele está fazendo, acho que, doutorado em ministério, deixa eu ver, graduado em publicidade e propaganda, UNASP. Ele é casado com a terapeuta de família e escritora da série Guardiã do Lar, Juliane Caetano, e pai do Arthur, Laura e Ian Caetano. E hoje ele é pastor em Campinas, São Paulo. Hoje nós estamos assim ansiosos porque há tempo já, né, há um ano, porque o ano passado nós também tivemos estudo bíblico no projeto, agora esse ano nós vamos ter, vai ser diferente, nós teremos 2 dias na semana, teremos um pastor aqui, para estar nos ajudando, para estar fazendo o estudo conosco, né? Então, desde já eu agradeço, pastor Nilson, e seja bem-vindo, pastor, chegou a hora. Muito bem. Boa noite, né, aí para vocês. Para mim é um prazer estar aqui, Miriam, com vocês nessa noite, no início aí desse projeto tão especial, né, de estudos da Bíblia. E temos aqui um grupo bem legal, um grupo importante que vai estar participando com a gente. Então, agradeço aí pelo privilégio e oportunidade de estar começando essa jornada com vocês aí. Agradeço aí também a Flávia, né, e a Miriam, que estão organizando, junto com os pastores também aí, o pastor da igreja. Uma saudação especial aí para a Sandra, para o Ricardo, que está com a gente, a Maria, né, a Elinda também aí participando, né, o Antônio, a Rosa, a Sara, e eu tenho certeza que alguns outros vão chegar também com o desenrolar do tempo. Mas nós louvamos a Deus pela oportunidade que a gente tem de separar alguns minutos para a gente poder conhecer mais da palavra de Deus, ou relembrar, né, no caso você que já conhece, que já estuda a Bíblia, apenas relembrar alguns conceitos muito importantes que formam um todo completo assim das verdades bíblicas para a nossa vida. Convido vocês a gente fazer uma oração agora e logo em seguida nós vamos dar início ao estudo, tá bom? Vamos orar? Pai querido, nosso eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de começar esse projeto tão maravilhoso, onde aqueles que estarão aprendendo, que estarão estudando, meditando na Tua palavra aqui nessa classe, eles também irão distribuir esse estudo bíblico para muitas pessoas, por meio da internet, por meio das redes sociais, e nós te pedimos a Tua bênção, Senhor, para que esse projeto possa alcançar pessoas, possa, como diz o tema do projeto, restaurar pessoas, restaurar vidas também. Toma-nos em Tuas mãos e que o Teu Espírito nos guie agora. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, o estudo bíblico que nós vamos começar, ele tem como personagem central Jesus Cristo, tá? E aqui é interessante que, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que você discorda, fica à vontade, pode levantar a mão aí, pode abrir o microfone, pode participar.
Aqui nós podemos concordar, podemos discordar, podemos dar também a nossa ideia, a nossa contribuição do que a gente pensa sobre o tema discutido, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, que se é uma classe, é uma escola onde o professor não precisa ficar falando sozinho, não. Você pode participar numa boa dessa temática. O tema de hoje, Jesus é o personagem central da Bíblia toda, né? Você vai de Gênesis, Apocalipse, você vai vendo todos os símbolos do Antigo Testamento, o cordeirinho, o santuário, tudo no Antigo Testamento era um símbolo que indicava e apontava para Jesus. Então, Jesus, ele é o personagem central da Bíblia, ele é o personagem central da história humana, e ele precisa ser o personagem central da minha vida também, em particular. E nas Escrituras nós vamos conhecer mais e mais esse Jesus, tá certo? E o tema de hoje é Jesus e as Escrituras Sagradas, a Bíblia, né, como o pilar aí da nossa vida. A pergunta que eu faço inicialmente para a gente poder refletir é: o que é a verdade? O que é a verdade? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer. O que é a verdade? Como separar ou como identificar o verdadeiro do falso? Nós vivemos aí, sabe, Sandra, na era das fake news. Então, é a era onde, com muita facilidade, a mentira se espalha e se espalha rápido, e ela se espalha como se fosse verdade. Hoje mesmo eu abri uma fake news aqui, me enviaram num grupo de oração que eu faço parte, um grupo com quase 200 pessoas, e enviaram uma fake news dizendo que o WhatsApp iria pagar um real para cada compartilhamento daquele determinado conteúdo que eles colocaram ali. Ó, se você compartilhar esse conteúdo, o WhatsApp vai pagar R$ 1 para a família que está precisando. Isso aí é uma fake news, não é verdade. Esse tipo de aplicativo não paga nada, nem um centavo para ninguém. Eles ganham, pelo contrário. Mas é uma era tão comum para a mentira se espalhar que a gente fica se questionando como que nós vamos descobrir a verdade numa era de tanta mentira. E olha o que é mais preocupante, sabe, Miriam, quando eu analiso esse tema, é o seguinte, o mais preocupante é que muitas vezes é 99% de verdade com 1% de mentira. Aí a gente fica mais confuso ainda, porque quando mistura a verdade com o erro, nós temos dificuldade de identificar. Então, a base e o objetivo principal desses estudos que nós teremos aí durante essa jornada é nós conseguirmos identificar na Bíblia as verdades. Quando você bater o olho na verdade, você identifica. Quando você conhece a verdade, você não precisa estudar o erro para poder conhecer o erro. É só você conhecer a verdade e tudo aquilo que não se harmonizar com a verdade que você está conhecendo, você já tem o discernimento de que aquilo é erro. Então, isso é mais importante. Os especialistas, por exemplo, em dinheiro, no papel moeda, eles estudam muito bem a nota verdadeira. E eles estudam todos os detalhes da nota verdadeira, de maneira que quando eles pegam uma nota falsa, eles já sabem. Mas eles não param e perdem tempo estudando a nota falsa, eles estudam a verdadeira nota, o papel moeda. Eles conhecem tanto a nota verdadeira que quando a nota falsa chega na mão, eles já descobrem. Assim também, se nós estudarmos a Bíblia e conhecermos Jesus, quando alguma coisa que não é verdade estiver misturada com a verdade, você vai identificar com muita facilidade. Então, como separar o verdadeiro do falso é uma pergunta importante que a gente vai estar respondendo durante esse estudo também. Por exemplo, aquela tragédia que aconteceu em Chernobyl, né, quando o material de radiação ele se espalhou. Essa verdade ela foi ocultada por um tempo. E essa ocultação dessa verdade, de que houve esse vazamento de material danoso para o meio ambiente e para a saúde, acabou matando muita gente. Dizem também que a China ocultou a verdade sobre o coronavírus logo no início. Então, há indícios, segundo muitos estudiosos, de que esse vírus pode já ter estado se espalhando um pouco tempo antes do que o país, a China, divulgou. Enfim, há essa possibilidade. Então, veja, as nações não se prepararam, o Brasil fez carnaval, fez festa, fez um monte de eventos e acabou que a doença se espalhou. Então, a verdade ela é muito importante, a gente vai estar refletindo um pouquinho aí
acima de tudo, na verdade. Ô, Miriam, eu nem perguntei, eu já posso começar o estudo, né? Já entrar no tema. Agora nós vamos ter o vídeo com o pastor falando sobre o enunciado, né, Então tá, do desculpa, estudo. eu tinha entendido aqui pelo roteiro que já começava. Mas vai, me veio esse insight agora, pode mandar o vídeo. Que bom que estamos aqui hoje para dar início a essa série maravilhosa de estudos da Bíblia. Jesus, restaurador da vida. Que tema sensacional, não é mesmo? Eu tenho certeza que durante toda essa série você vai ser muito abençoado, muito abençoada, e por isso eu quero dizer para você da minha alegria, da minha satisfação em participar contigo desse curso bíblico. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E é o seguinte, antes mesmo da gente iniciar esse tema, eu queria fazer uma oração. Logo depois eu vou te contar uma história real com mensagens importantíssimas para a sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos dar início a esse estudo bíblico e pedimos que o Senhor abençoe essa mulher, esse homem, esse jovem, esse adolescente, essa criança, esse grupo de pessoas. Que essa mensagem nos encha de esperança. Em nome de Jesus, amém. Pensa num país muito rico. Pensa numa cidade extremamente próspera. Só que, você sabe, toda região próspera, você tem um lado mais rico e um lado mais carente. Assim era a cidade de Tangshan, na China. Um dia aconteceu uma coisa inesperada, uma tragédia. Um terremoto que foi o pior terremoto do século XX em relação à quantidade de mortos. Isso ocorreu no dia 28 de julho de 1976. E esse terremoto matou mais de 240 mil pessoas. Sabe quais foram as pessoas mais atingidas? Sabe quais foram as famílias mais atingidas? Foram aquelas pessoas e famílias que moravam numa casa que não tinha uma boa estrutura. Ou casas construídas à beira de um rio, à beira de um córrego, algo assim. Então essas pessoas foram terrivelmente atingidas e aí fatalmente veio a morte. Assim acontece na vida da gente, no nosso dia a dia. Quando nós não temos uma boa estrutura, um bom alicerce, as tragédias são mais fortes. A gente não suporta as pressões, os problemas, as perseguições, as perdas e as dificuldades. É ou não é assim? Por exemplo, um casamento que tem uma boa estrutura, com certeza não vai ser destruído facilmente. Uma pessoa que tem uma vida espiritual bem forte, bem sólida, não será destruído facilmente. Concorda comigo? Então hoje, começando essa série, eu quero te dar o alicerce, a base, para que a sua vida espiritual, para que a sua casa, a sua família possa ter essa fortaleza. Quando chegarem os terremotos espirituais, os problemas do dia a dia, as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento, quando aparecer uma doença, quando aparecer uma crise, você vai estar mais forte. O vento vai bater, a chuva vai chegar, a tempestade vai chegar, mas você vai ter um alicerce bem forte e você estará mais protegido. Entendeu ou não? Deus tem uma mensagem para você. Fica com a gente, vamos continuar o estudo com o seu instrutor, a sua instrutora que está do seu lado, e daqui a pouco eu volto com você. Pastor, agora pode continuar. Muito bem. Que legal aí termos aí a parceria do pastor Luiz Gonçalves participando com a gente, grande evangelista, homem de Deus, e apresentando aí esse estudo tão importante, fazendo aí a abertura do estudo. Bom, nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesse tema, Jesus e as Escrituras, e como eu estava falando logo no início ali para vocês, como que nós podemos identificar a verdade bíblica, né? O que pode restaurar a verdade, se a verdade foi derrubada por terra,
né? O que restaura a verdade? São questões que a gente vai conversar um pouquinho com vocês. E, por exemplo, como que a Bíblia, a verdade, sobreviveu no desenrolar da história? Então, hoje eu separei algumas curiosidades importantes sobre a Bíblia, porque o foco do estudo hoje é a verdade bíblica, né? Esse estudo introdutório. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas curiosidades importantes do tema que envolve Jesus e as Escrituras, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela para facilitar, para a gente poder entender um pouco melhor esse tema de maneira mais ilustrada, tá certo? Então, vamos lá. Então, a grande questão é, a verdade bíblica chegou até nós. A verdade bíblica sobreviveu no desenrolar da história. Como que a Bíblia chegou até nós? Como que essa verdade não se perdeu no desenrolar dos tempos? Bom, e então a Bíblia foi escrita, aqui apenas algumas curiosidades, talvez você já conheça. Ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último, demorou 1.600 anos aproximadamente para a Bíblia ser concluída. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, mas o autor principal da Bíblia é Deus. A Bíblia foi iluminada ou inspirada pelo Espírito Santo, que falou a mente de homens santos, e esses escreveram a Bíblia. Uma curiosidade importante sobre a Bíblia também, que eu gostaria de destacar para vocês, é o seguinte: o Espírito Santo, ele iluminou a mente, inspirou a mente de escritores, homens, assim, de diversas épocas diferentes da história. Esses homens, muitos deles não se conheceram, mas o que eles escreveram não existe contradição. É como um grande quebra-cabeças que se encaixa perfeitamente, mesmo esses homens tendo vivido em épocas diferentes da história. Então, isso aí é algo extraordinário sobre a Bíblia. Um outro ponto importante é o seguinte: embora o Espírito Santo tenha inspirado os autores da Bíblia, o Espírito Santo não ditou cada palavrinha para que eles escrevessem. O Espírito Santo inspirou a mente deles e eles escreveram em sua própria linguagem, em seu estilo e conforme a cultura da época entenderia a Bíblia. Tá bom? Então, aqui apenas a título de curiosidade inicial. O primeiro escritor da Bíblia foi um homem chamado Moisés. Moisés é tão importante na composição da verdade bíblica que ele é também um tipo de Cristo. O tema de hoje é Jesus e a Bíblia, né? Jesus e as Escrituras. Então, Moisés é um tipo de Cristo e ele foi o primeiro escritor da Bíblia. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e existem estudiosos que dizem que possivelmente Jó foi escrito também por Moisés e que Jó seja o livro mais antigo da Bíblia. Então, os livros ali não estão em ordem cronológica, em ordem de tempo, né? Então, Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. A Bíblia foi escrita na Ásia e na Europa. Então, geograficamente, nós já entendemos os lugares em que o texto bíblico foi composto, né? Foi escrito, tá bom? A Bíblia ainda é o livro mais vendido do mundo. Então, a verdade bíblica está se espalhando cada vez mais por toda a Terra. Um outro ponto importante aí, a título de curiosidade para vocês sobre a verdade bíblica, é o seguinte. Por exemplo, no Antigo Testamento, temos aqui uma Bíblia aberta na ilustração, né? O Antigo Testamento contém 39 livros. O Antigo Testamento foi escrito em 2 idiomas diferentes, hebraico e aramaico. Inclusive, aramaico era a língua que Jesus falava no seu dia a dia. Existem evidências de que Jesus falava hebraico, aramaico, grego e talvez latim também. Então, Jesus era uma pessoa que falava vários idiomas. O latim era a língua dos romanos, o grego era a língua, como se fosse o inglês hoje, uma língua mundial, e o aramaico era a língua do dia a dia do povo judeu ali que Jesus falava. Então, o Antigo Testamento foi escrito nesses 2 idiomas, hebraico e aramaico. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Jesus não tinha o Novo Testamento na mão como nós temos hoje, nem os apóstolos. Eles tinham o Antigo Testamento já escrito. Então, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Muitos cristãos hoje dizem que o Antigo Testamento foi abolido, que passou, que era para a época de Moisés. Como que as pessoas, se não passou, a Bíblia diz, não passou nem um i e nem um tio, como que passou o Antigo Testamento inteiro, né? Então, você tem que questionar, porque muitas mentiras são pregadas, muitas vezes, dos púlpitos das igrejas. E temos que ter discernimento. Tá bom? O Novo Testamento.
possui 27 livros, e o Novo Testamento foi escrito em grego, certo? Esse é o idioma principal do Novo Testamento. Só algumas curiosidades aí a mais sobre a Bíblia, que tem a ver com o assunto de hoje. Daqui a pouquinho a gente entra em algumas perguntas importantes para a gente conversar, tá? Ó, João foi o escritor do último livro da Bíblia. João escreveu o livro de Apocalipse. Escreveu esse livro ali por volta do ano 100 da era cristã, ali do primeiro século, né? Então foi mais ou menos nesse período. Pessoal, uma coisa muito legal sobre a Bíblia é o seguinte: a Bíblia não é um livro organizado aleatoriamente, não. Eu vou mostrar para vocês agora como que a Bíblia está organizada. Está aqui embaixo, nessa reguinha aqui embaixo, na ilustração. Não sei se vocês estão observando aqui, ó. Mas, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Isso aqui é uma curiosidade apenas, mas vale a pena você conhecer como que a Bíblia está estruturada, tá? Quem escreveu o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros, foi Moisés. E Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Logo depois vem os livros históricos. Então, você quer saber quais são os livros históricos? Está aqui, ó. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. São os livros históricos. E quais são os livros poéticos da Bíblia? Olha, logo na sequência tem os livros poéticos. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. Então, você percebe que a Bíblia não está organizada aleatoriamente, ela está organizada dessa maneira. Aí depois vem os profetas maiores. Quem são os profetas maiores no Antigo Testamento? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São considerados livros, assim, proféticos, com envergadura mais forte, maiores, né? Com mais profecias, vamos dizer assim. E tem também os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Uau, é muito profeta, né? Então, profetas maiores e menores. Não é maior em nível de importância, e nem menor em nível de importância, não. É só uma maneira da Bíblia organizar os livros proféticos, que têm muito mais profecias, e os livros dos profetas menores, tá bom? Então, o Antigo Testamento, pessoal, que era a Bíblia que Jesus lia, está organizado assim, ó: Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, poéticos, profetas maiores e profetas menores, tá bom? E o Novo Testamento, como está organizado? Também não está aleatório, não, ó. Novo Testamento aqui embaixo de amarelinho. Tem os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí tem os livros históricos, aliás, história, que é só o livro de Atos. Então, no Novo Testamento só tem um livro histórico, que é o livro de Atos. Depois vem as epístolas. Percebam quantos livros o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. As epístolas aqui, ó: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, e depois vem um livro profético, Apocalipse. Então é assim que está organizada a Bíblia. Toda a verdade bíblica, ela está organizada dessa maneira aqui. E a Bíblia possui colunas da verdade. Então, Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade segundo a Bíblia, Jesus é a verdade, os 10 mandamentos são a verdade. Então, a Bíblia possui algumas colunas importantes da verdade, tá bom? Só para vocês ficarem atentos aqui, como que está organizado a Bíblia. Aumentando aqui, que eu vejo que vocês estavam procurando, agora que eu descobri que dá para aumentar, dá para dar o zoom aqui no zoom, viu, Miriam? Agora que eu percebi aqui, ó. Muito bom. Está aqui os profetas maiores, os menores. É assim que a Bíblia está organizada, tá bom? Muito legal. Vamos avançar um pouquinho, então, no nosso estudo. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida, pode perguntar. Bom, um segundo ponto importante, como que eu posso entender a verdade bíblica? Tá bom? 6 passos importantes para você entender a verdade bíblica que a gente pode colocar agora. Percebam que eu estou trazendo um conteúdo um pouquinho extra daquilo que está no estudo. O estudo traz a base e eu estou trazendo alguma coisa extra para vocês. Então, antes de você ler a Bíblia, é imprescindível, é importante que você ore em primeiro lugar. Está aqui na escadinha, ó. Ore. Segundo lugar, está aqui o texto bíblico, ó, Salmo 119:18, diz que você tem que orar antes de ler a Bíblia. João 5,39 diz assim, ó: examine a Bíblia, porque é nela que você acha a vida eterna.
Segundo lugar, a Bíblia é a sua própria intérprete. Ou seja, se a Bíblia tem um símbolo, por exemplo, a Bíblia fala que da besta do Apocalipse. Esse é um símbolo. O que significa besta? É um animal. E animal, na Bíblia, na profecia, significa rei ou reino. Então, a Bíblia tem que interpretar a ela mesma. Então, se a Bíblia apresenta um símbolo, uma figura, uma metáfora, ela mesma tem que interpretar isso. Nós vamos achar na própria Bíblia. Em terceiro lugar, nós precisamos ler o texto bíblico dentro do seu contexto correto. Tá certo? Não adianta você pegar um texto isolado, um verso isolado da Bíblia e tentar formular uma verdade, uma doutrina em cima desse verso isolado. Você tem que ler todo o contexto, todo o capítulo, entender, para que você possa saber que a Bíblia ela é completa e você não venha se equivocar, tá bom? Quarto passo, você precisa comparar textos com outros textos. Está aqui em Lucas 24, 27. Ou seja, hoje nós estamos estudando sobre a verdade bíblica, né? Sobre Jesus e a Bíblia. O que a gente está fazendo? A gente pega um texto aqui no livro de Salmos, outro em João, outro em Eclesiastes, outro em Timóteo, outro em Isaías, sobre o mesmo assunto. E aí você monta um estudo bíblico sobre aquele tema. É assim que você deve estudar a Bíblia, comparando o texto com outros textos, tá bom? Quinto passo, você deve considerar a Bíblia em sua totalidade, ou seja, não é só o Novo Testamento que é inspirado por Deus, não. Toda a Bíblia, segundo Timóteo 3,16 diz, é inspirada por Deus e ela é útil. Então, se algum cristão se levantar e disser para você assim, não, o Antigo Testamento já passou, não vale mais para os nossos dias, saiba que essa pessoa não tem a verdade bíblica, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ser humano. E o último passo aqui, ó, as passagens mais fáceis explicarão as passagens mais difíceis. Isaías 28, 10 apresenta exatamente isso. Ou seja, você quer conhecer e quer entender as passagens mais difíceis da Bíblia, você precisa entender os textos bíblicos mais fáceis sobre aquele tema. E durante essa jornada que a gente está começando, só começando hoje, você vai entender exatamente essa dinâmica. Então, eu sei que tem pessoas aqui que estão buscando aprender a dar estudos bíblicos, né? Isso, tem pessoas que estão aqui para conhecer mais da Bíblia e tal. Então, com certeza, tanto você que não tem um conhecimento tão grande da Bíblia, como você que também já tem um conhecimento grande da Bíblia, você vai aprender que no passo a passo, como que você pode não só conhecer, mas ser habilitado por Deus para ensinar outros sobre essa grande verdade que você está aprendendo. Então, a melhor maneira da gente aprender é a gente ensinar aquilo que a gente aprendeu. Então, o desafio para você é, depois do estudo de hoje, achar alguém para você compartilhar. E para finalizar aqui, essa parte da ilustração, por que eu posso confiar na Bíblia, hein, Sandra? Será que a Bíblia é um documento histórico confiável? Essa é a questão. A Bíblia não é um livro tão antigo, por que eu vou confiar na Bíblia, então? Então, aqui está. Ó. Um dos motivos é esse. Foram feitas descobertas incríveis que comprovam que o texto bíblico que nós temos hoje na mão é exatamente aquele texto que saiu da caneta dos apóstolos, dos escritores originais da Bíblia. E a maior descoberta foi essa aqui, ó, dos manuscritos do Mar Morto. Aqui, ó, arqueologia. Os manuscritos do Mar Morto, eu vou ampliar aqui para vocês verem melhor, tá bom? Aqui está. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos do texto encontrados nas cavernas de Qumran. Aqui está uma foto das cavernas, ó, no Mar Morto, no fim da década de 1940. Porções de toda a Bíblia foram encontradas, exceto do livro de Esté e do livro de Neemias. Esse achado ajudou a provar que o texto da Bíblia que temos hoje não foi alterado. Olha, pessoal, que extraordinário. Esses textos, ó, um antigo pastor de ovelhas, ele estava pastoreando perto dessas cavernas aqui, dessa foto que eu estou mostrando para vocês, ó. Ele pastoreava aqui perto dessas cavernas e as ovelhas entraram em uma das cavernas. Para que ele pudesse espantar as ovelhas, ele jogou uma pedra dentro da caverna e ele escutou o barulho de jarros quebrando. Ele ficou curioso e entrou na caverna e, pasmem, ele encontrou muitos jarros contendo pergaminhos, contendo ali documentos antigos dentro desses jarros. Ele não sabia ler,
pegou esse material e levou para a feira, e estava vendendo isso bem baratinho na feira, esses documentos. Não sabia ele que essa era a maior descoberta arqueológica da história que tem relação com a Bíblia. Aí um estudioso, passando lá por essa feira, viu os rolos de pergaminho ali. Pergaminho era o material em que era escrito os documentos importantes antigamente, era de couro, então ele se mantinha por muito tempo. E esse estudioso viu, e sabe, Flávio, ele ficou empolgado e comprou tudo que ele podia comprar daquele material. E levou para o museu, né? E foram investigar, e eles descobriram que esse texto era um texto que datava cerca de 200 anos antes de Jesus, e eram cópias exatas da Bíblia que nós temos hoje nas mãos. E essa descoberta mostrou e calou os críticos, porque os críticos dizem o seguinte: olha, essa verdade bíblica que vocês dizem aí, na verdade, foi modificada no desenrolar das eras, a Bíblia não é mais a mesma, aquilo que foi escrito já se modificou, então o texto que você tem hoje na mão, você não pode confiar. A descoberta do Mar Morto silenciou os críticos, porque as descobertas mostram que 200 anos antes de Jesus, os textos são exatamente iguais aos que nós temos hoje na Bíblia. Então, não mudou nada no desenrolar da história. O texto bíblico que saiu da caneta dos apóstolos é exatamente o mesmo. Um outro ponto aqui importante é a unidade da Bíblia. Ó, a unidade. Mesmo sendo escrita durante 1.600 anos por 40 autores diferentes, a Bíblia não se contradiz. Isso aqui é muito importante, pessoal. Imagina 40 pessoas diferentes escrevendo sobre um tema, né, que é a história da salvação humana, e elas não se contradizerem, mostra que o Espírito Santo realmente guiou a Bíblia Sagrada. Um outro ponto importante são as profecias cumpridas, que me dão confiança na Bíblia. Olha só, a Bíblia diz assim, ó, haverá fomes e terremotos em vários lugares, epidemias e tal, porém é tudo o princípio das dores. Quando a gente olha para as profecias da Bíblia, a gente percebe que elas se cumpriram no desenrolar da história. E isso me dá segurança quando eu estudo a Bíblia. E, por último, o poder transformador das Escrituras. A Bíblia possui um poder transformador. Quando as pessoas permitem que suas vidas, que suas verdades entrem em seus corações, a Bíblia realmente transforma os corações. Então, Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim. Então, Jesus, ele é a verdade. E Jesus nos leva à palavra dele, que a palavra dele também é a verdade. Muito bom. Então, pessoal, olha, sobre a Bíblia, essas curiosidades e esse passo a passo que eu mostrei aqui para vocês é essencial, é muito importante. Tá bom? Eu tenho alguns minutinhos e eu gostaria de finalizar com algumas questões que têm a ver com o estudo de hoje. Por exemplo, a Bíblia apresenta dois personagens interessantes. Um deles chamava-se Filipe, discípulo de Jesus, e o outro era o eunuco, o etíope, na verdade, né? Esse etíope era um alto oficial da Etiópia. Ele era muito instruído, uma pessoa bem-sucedida, ele representava um reino, né, o reino da Etiópia, e ele estava estudando as Escrituras Sagradas em sua carruagem, indo em direção ali a Jerusalém, né? E ele estava estudando a Bíblia, mas ele não entendia. Filipe se aproxima da carruagem e faz uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Aí o etíope disse assim: como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Aí Filipe, discípulo de Jesus, subiu na carruagem e explicou as Escrituras Sagradas para ele. Ele estava lendo exatamente o texto do Antigo Testamento que falava sobre Jesus, sobre o Messias, né? Filipe explicou. Daqui mais algum tempinho, eles encontraram água. E o etíope disse assim, ó, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Porque eu já acredito, na verdade, em Jesus. E aí Filipe disse, bom, se você crê em Jesus Cristo, se você crê na verdade, se você se entrega a essa verdade, você pode ser batizado sim. Desceram eles da carruagem, entraram no rio, Filipe batizou o eunuco, né, o etíope, e depois Filipe foi em missão para uma outra região do mundo. Olha que interessante. Então, o que eu quero concluir com vocês é o seguinte: vocês estão aprendendo algo importante hoje ou relembrando algo importante sobre as Escrituras. O mais importante de tudo que a gente está dizendo é: não guarde para si isso que você está relembrando ou aprendendo hoje.
precisa compartilhar com alguém, para que essa pessoa também tenha a oportunidade de poder conhecer mais sobre Jesus Cristo e sobre a Bíblia, para poder conhecer a verdade. E a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, sabe o que me chamou a atenção no texto, no estudo de hoje? Você, certamente, a Miriam vai enviar para vocês o PDF aí do estudo. O que me chamou a atenção é o seguinte, a Bíblia diz assim, ó, João 17:17, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. João 14:6, Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quando a gente procura conhecer a verdade bíblica, nós somos completamente libertos da Bíblia. Então, Miriam, me permite aí 2 minutinhos só para eu fazer um resumo do que a gente viu até agora com base no estudo de hoje. Em primeiro lugar, a Bíblia, a fonte de inspiração dos profetas da Bíblia foi o Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Tá bom? O Espírito Santo é que inspirou, que iluminou a mente dos apóstolos. Agora, um detalhe importante. Os apóstolos não escreveram um ditado. O Espírito Santo não foi ditando palavra por palavra tudo que eles tinham que escrever. O Espírito Santo inspirou a mente deles e eles escreveram na linguagem deles, na linguagem que seria compreendida. Tá? Esse detalhe é importante. Segundo lugar, a mensagem dos profetas, ela tem uma origem em Deus. Deus é a fonte principal da mensagem desses profetas. Está ali em 1 Tessalonicenses 2:13. Nós não vamos ter o tempo suficiente para ler todos os textos e buscar. A gente está ajustando ainda o formato, mas quem sabe semana que vem a gente pode dedicar um tempinho a mais para a gente, todo mundo ir lendo os textos. Um terceiro ponto que eu quero resumir para vocês, 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus, Antigo e Novo Testamento, toda a Escritura. Aqui a gente até viu um pouquinho sobre isso no início. Agora, o que a gente deve buscar na Bíblia? A verdade, nada mais do que a verdade. Se você conhecer a verdade, ela vai libertar você. Examine a Bíblia e busque nela a vida eterna. Então, Deus vai por meio da verdade, te levar à vida eterna. A Bíblia, em João, apresenta que Jesus, ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. João 1, verso 1. Jesus é o Verbo. E Deus usou um método para criar todas as coisas. Pela palavra de Deus, tudo o que existe hoje veio a existir. Porque Deus falou e tudo veio a existir. A palavra de Deus é poderosa. E é isso que nós vamos estudar durante essa jornada aí. A palavra de Deus é poderosa. E Jesus, ele buscava ensinar essas verdades e ensinar a palavra de Deus para todas as pessoas que o buscavam, que tinham sede da palavra, tá bom? Pessoal, Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tema de hoje, pode abrir seu áudio, pode perguntar, pode escrever, quem sabe, aí nos comentários, se você não quiser falar, tá bom? É importante que você possa, se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Hoje é um tema mais simples, né? Talvez mais para frente, quando os temas ficarem mais complicadinhos, surjam mais perguntas. Mas se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, talvez esse seja aí o momento de você fazer as perguntas, tá bom? Se não tiver, aí a Miriam toca o barco aí com essa parte mais final. Vamos aguardar um pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Aí já pode, o microfone está liberado, pode fazer, senão a gente vai para o último vídeo, né, que nós temos. Não? Então vamos para o vídeo e depois eu volto a falar com vocês. Que maravilha, né? É muito bom estudar a Bíblia juntos, é ou não é? E eu quero agradecer a essa pessoa que está do seu lado, esse instrutor, professor ou professora, né? Que está dando o estudo bíblico, fazendo com você esse curso. Muito obrigado. Eu queria que você soubesse que essa sequência de estudos estamos fazendo em parceria. Eu estou aqui, mas do seu lado tem uma pessoa especial, que é a minha dupla missionária.
Então nós estamos fazendo junto com você esse estudo da palavra de Deus. E assim todos nós vamos crescer mais e mais na fé e na esperança. Você sabe que antigamente a gente, quando ia dar o estudo bíblico, não havia rede social, não havia internet, nada disso. E a gente obviamente usava a Bíblia Sagrada, somente a Bíblia. E hoje não mudou, a gente continua usando a Bíblia também, e única e exclusivamente a Bíblia, claro. Mas com a chegada da comunicação das redes sociais, a gente pode usar também esse material, o celular, um tablet, né? Um apoio para a gente ampliar ainda mais o conhecimento, a profundidade do estudo da Bíblia. Por isso eu tenho aqui um tablet e a palavra de Deus, a Bíblia. Hoje você percebeu a importância de ter um alicerce espiritual. É ou não é verdade? Por exemplo, logo no início do estudo, nós analisamos um pouquinho sobre a história de Filipe e do etíope, o eunuco. E você viu que esse etíope, eunuco, lia a Bíblia e não entendia. Aí Deus mandou Filipe para ajudá-lo a entender. É justamente isso que está acontecendo aqui. Ou seja, tem alguém do seu lado, e eu aqui também, formando aí essa dupla missionária, justamente para estudar junto com você a Bíblia, para explicar coisas da palavra de Deus para o seu coração. E uma dessas coisas é que a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo, como está em 2 Pedro 1:21. E também uma outra coisa importante é saber que Deus falou conosco pelos profetas e pelos apóstolos, mas Deus também fala conosco por Jesus. Jesus, quando esteve na terra, era a revelação do nosso grande Deus. E hoje nós temos nas mãos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E aqui tem dois textos importantes que eu queria citar para você. O primeiro está aqui no Evangelho de João, no capítulo número 1. Pode abrir sua Bíblia aí comigo? João, capítulo 1, versículos de 1 a 3 e depois o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bem, esse texto usa a expressão verbo. Numa outra versão da Bíblia, no lugar da expressão verbo, tem a expressão palavra, mostrando que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas para entender melhor esse verbo, essa palavra, temos que ir para o verso 14. E o verso 14 fala assim: e o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu pergunto para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que está sozinho, para você que está num grupo de estudos, num pequeno grupo, numa classe bíblica, numa igreja, não importa onde você se encontra, eu pergunto a você: quem é que se fez carne e habitou entre nós? Foi Jesus? Claro, foi Jesus. Como já estava profetizado em Isaías 7,14, Isaías 9,6, Miqueias 5, verso 2, e confirmado em Mateus, capítulo número 1, de 20 em diante. Ou seja, foi Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, portanto, é o Verbo de Deus. Jesus, portanto, é a palavra encarnada de Deus. E assim como Deus na criação usou a palavra para criar todas as coisas, dizendo haja luz e houve luz, dizendo produz a terra ervas verdes e a terra produziu, foi o mesmo Deus e a mesma técnica que Deus usou quando Jesus esteve aqui na terra. Jesus dizia assim para o cego: vê, e o cego via. Para o paralítico: levanta-te e anda, e o paralítico levantou e andou. Para o leproso: fica limpo, e ele ficou. Ou seja, a palavra foi usada para criar e para restaurar. Jesus é essa palavra. Jesus é esse verbo. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus deve ser o centro da sua e da minha vida. Amém? E esse mesmo Jesus, que é tudo isso que eu acabei de falar para você, nos apresenta uma revelação surpreendente aqui, em João 17, verso 17, que fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso. Se você estudar a Bíblia, se você aceitar Jesus, se você andar nos passos de Jesus, eu tenho certeza que você vai ter um alicerce tão forte,
que você vai ter uma fé tão robusta, que você vai ter uma vida espiritual tão consistente, que podem vir os terremotos, como aquele da China, que podem vir os problemas, os embates da vida, você vai ser uma pessoa vitoriosa. Porque com Jesus, nós somos mais que vencedores. E para estar em Jesus e ser mais que vencedor, é preciso estar firmado na palavra. A palavra de Deus restaura. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus abençoa. Estou falando para você que está passando por uma depressão profunda. Para você que está vivendo uma síndrome do pânico. Para você que está vivendo uma perda na família. Para você que está sofrendo com seu casamento. Para você que não dorme bem à noite. Para você que sente que a sua vida está em ruínas. Jesus pode restaurar sua vida. A palavra de Deus pode restaurar o seu caminho, o seu coração, os seus pensamentos e as suas veredas. Confia nele, abra o coração para ele, entregue sua vida completamente para ele e você vai ser uma pessoa mais feliz, mais abençoada e vitoriosa. Amém? Concorda? Concorda comigo? Levanta a sua mão aí e diga: pastor, eu concordo, eu creio nessa palavra. Muito bem, meus parabéns. Então é o seguinte, esse instrutor que está do seu lado, esse seu amigo que está do seu lado, ou essa amiga que está do seu lado, que agora trabalha comigo como uma dupla de estudos bíblicos, essa pessoa vai te dar todo o suporte, toda a orientação. Conversa um pouquinho mais entre vocês e confirma a sua decisão pela palavra e por Jesus Cristo. E tem mais, fique atento nos detalhes do curso, se inscreva, receba mais mensagens, amplie seus conhecimentos. E durante a semana, você tem uma tarefinha. Vou deixar uma tarefa de casa para você. Uma tarefa para comunhão, uma para relacionamento e uma para missão. Faça essa tarefa, cresça na fé, cresça em Cristo. Seja uma pessoa abençoada e mais feliz. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque tomamos uma importante decisão. Estudar mais a Bíblia, conhecer melhor a Jesus e ter uma vida alicerçada em Cristo Jesus. É em nome dele que nós pedimos tudo isso e agradecemos. Amém. Muito bem, pessoal. Que bênção aí podemos ter ouvido o pastor Luiz Gonçalves aí nesse final, né? É uma parceria muito boa. Estaremos fazendo aí com o pastor Luiz nesse momento de estudos, né? De conhecimento da Bíblia Sagrada, tá bom? Encerramos aqui o estudo de hoje. Ainda essa semana, na quinta-feira, nós vamos continuar no segundo tema. Cada tema, um tema mais imperdível do que o outro, um tema mais impressionante do que o outro. Nós vamos em um crescendo. Eu tenho certeza que a palavra de Deus irá impactar o seu coração, a sua mente, e se você compartilhar a palavra, vai ser mais bênção ainda, tá bom? Então vamos orar, encerrando esse momento, e depois as palavras finais aí com a Miriam. Querido e bondoso Deus, louvamos o teu nome, porque a tua palavra é um mapa que nos guia à vida eterna. Que a tua palavra, Senhor, esteja sempre em nosso coração, transformando a nossa vida e também ajudando outros a serem transformados. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigada. Né, nós temos o nosso instrutor. É o primeiro dia do estudo bíblico, então assim, nós vamos ver como que vai ficar adaptado, até a questão de perguntas, dos vídeos, né? Então, nós vamos ver no próximo como que vai dar seu andamento do estudo bíblico. O próximo estudo será na quinta-feira, e o nome do estudo, deixa eu colocar aqui, é Jesus e o Amor Divino. Então, nesse mesmo, né, no mesmo Zoom, nesse mesmo horário, e com o nosso instrutor. Pastor, muito obrigada por hoje, e aí nós aguardamos você para quinta-feira. Eu agradeço, né, a Deus primeiramente por essa oportunidade, agradeço a mídia por estar nos ajudando, agradeço a Flávia,
que nos orientou, que deu o contato do pastor e os estudos, né? Então, muito obrigada a todos que estão participando deste momento também, e peço a Deus que ajude a cada um a levar, né, a palavra do Senhor e que a gente possa ter um estudo bem legal, bem gostoso. Então, boa noite a todos. No início eu falei para vocês deixarem os nomes, né, de quem está fazendo o curso e deixar o contato também, que aí o que eu vou fazer? Eu vou enviar para vocês, né? Normalmente eu envio antes, então o de quinta-feira eu já vou disponibilizar no Face do projeto, também já está aí no chat. Então, quem quiser ter esse material, tá no Face do projeto Restaura. Então, vocês adicionam lá e o material vai estar lá. Então, de quinta-feira eu vou disponibilizar hoje e vou ter sempre disponibilizando 2 dias antes o material, que aí vocês podem enviar para outras pessoas também. E se tiver alguma dúvida, entre em contato. O Ricardo colocou aí para vocês, né, o número do WhatsApp, meu e dele. O Ricardo é o que está na mídia e ele faz parte do projeto Restaura Homens. Então, vocês fiquem à vontade para estar entrando em contato conosco.